aí, pessoal, eu sou Jamile Fernandes, sou social media há 5 anos e nesse vídeo eu trouxe 15 perguntas mais frequentes que eu recebo no meu Instagram. E entre elas, quanto eu ganho como social media. E antes de iniciar esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo, que você se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago conteúdos aqui, conteúdos de qualidade, um conteúdo que você pode consumir, que você pode utilizar no dia a dia, e eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí na sua vida, na sua profissão como social media, tá ok? Então eu selecionei as 15 perguntas que eu mais recebo dentro do Instagram, que são de social media. A primeira pergunta, que é da Carolina Gonçalves. Ela perguntou assim: em quais redes sociais eu devo estar presente? Eu creio que ela quis dizer que em quais redes sociais eu devo postar. Então, assim, Carolina, hoje nós aqui na agência, na Vedu Digital, nós postamos em todas as redes sociais possíveis. A gente utiliza uma ferramenta, então nessa ferramenta a gente consegue postar ali em todas as mídias sociais, que eu acredito que é bem interessante para você não ficar ali somente no Instagram e no Facebook. Tem muito social media que usa somente o estúdio de criação do Facebook e ok, não tem problema nenhum. O estúdio de criação é muito bom, mas hoje a gente utiliza ferramentas porque a gente posta em LinkedIn, a gente posta em Twitter, nós costumamos postar também na ficha do Google Maps, né, no Google Maps do cliente. Para mim é muito interessante para o posicionamento dele. Por que eu digo isso? Porque quando nós fechamos um contrato de social media com o nosso cliente, a ideia é trazer resultado para esse cliente. Então, quando nós trazemos o resultado para esse cliente, né, seja ali no posicionamento, vindo cliente para ele do Google Meu Negócio, vindo clientes nas mídias sociais através da criação de conteúdo, ótimo. Eu quero que você pense sempre no resultado do cliente, que aí você vai ter sucesso, tá ok? Segunda pergunta: posso utilizar uma ferramenta para programar as postagens? Complementando aí a resposta da pergunta número 1, sim, você pode utilizar ferramentas. Existem diversas ferramentas aí que são ótimas para você fazer a programação das postagens. Você consegue ali programar postagens de uma semana, meses, enfim, você tem ali um calendário sazonal. Então, tem ferramentas que te oferecem um conjunto completo ali de serviços que vai te ajudar muito aí na sua profissão, no seu dia a dia como social media, né? Então, por exemplo, hoje nós atendemos um nicho de saúde também. Então, no nicho de saúde, eles se importam muito com as datas sazonais. Então, as ferramentas nos dão um calendário sazonal para que a gente nunca esqueça ali de, por exemplo, hoje é dia do médico, dia do fisioterapeuta. Então, a gente nunca esquece de fazer, de publicar essas datas sazonais, que para esse nicho específico de saúde, por experiência própria, é muito importante para eles, tá ok? Terceira pergunta: o que um social media pode e não pode fazer? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, todo social media tem. Eu sou social media, mas eu faço só a gestão de mídias sociais, e se o cliente quiser um outro serviço, eu faço ou não faço? Gente, eu costumo passar para os meus alunos ali para que vocês sejam livres, né? Se você enxergou uma oportunidade, se você atende ali uma carteira de cliente, e nessa carteira de cliente a maioria deles pede para você serviços como a criação de logo, às vezes o cliente quer fazer o tráfego pago. É interessante você aprender novas habilidades para que você possa oferecer isso para o seu cliente. Por que não? É uma nova oportunidade, é uma esteira de serviço que você vai ganhar dinheiro ali em outra ponta. Então, sempre quando um cliente chega aqui para a gente, ou desde o início ele chegava procurando algum serviço, eu dava um jeito de fazer, ou eu fazia uma parceria com alguém que conseguiria entregar aquele projeto, eu cobrava um valor em cima, é claro, e entregava o projeto para o cliente. Então, assim, eu creio que vocês não têm que se limitar, que vocês têm que pensar como social media, mas como empreendedor também, tá? Que você não se limita aí apenas num serviço, que a ideia realmente ali é ganhar dinheiro, né? É trabalhar, mas realmente você ganhar dinheiro. A quarta pergunta:
quanto cobrar pelos meus serviços como social media? Essa pergunta, ela é bem individual, porque depende muito do que você fechou com o cliente, depende muito da frequência de postagens dos serviços que você oferece, do projeto que você vai fazer para esse cliente. Então, isso vai depender muito, essa questão de precificação vai depender muito do que você fechou com o cliente. Mas hoje uma média de valor assim, só para você ter uma base de uma postagem no feed com texto, varia ali a partir de 25, 30 reais, tá? É só uma média para vocês terem uma noção. É óbvio que tem design, que tem social media, que cobra ali 60 reais, 50 reais, 100 reais. De repente, se é um post de carrossel, ele é bem mais caro, porque você tem uma energia a mais ali, tem um trabalho a mais para fazer. Então, vai depender muito, tá ok? Sexta pergunta. Quais ferramentas vale a pena pagar? Essa pergunta é bem interessante porque hoje nós pagamos diversas ferramentas que nos auxiliam muito no dia a dia. Primeira ferramenta que eu acho muito importante é a ferramenta de agendamento de posts. Essa daí, quando você tiver condições de pagar uma, vale a pena, tá? Se você não tem condição, se você tá começando agora, não tem problema nenhum você usar o estúdio de criação do Facebook ou fazer na mão por enquanto, tá? Então, quanto menos custos você tiver no início, né, até você realmente ter um capital ali para você poder investir nessas ferramentas. Mas hoje nós pagamos ferramentas de banco de imagens, que é muito importante. Hoje a gente utiliza muito o FreePic, porque nós pegamos imagens já exclusivas, imagens com altíssima qualidade. Automaticamente você consegue entregar um trabalho com muito mais qualidade para o seu cliente. Além do FreePic, nós pagamos também o pacote Adobe, né, que é o Photoshop, Illustrator. Então, assim, nós temos diversas ferramentas ali dentro do pacote Adobe. Mas essas três aí são as principais ferramentas que nós pagamos aqui para oferecer um bom serviço para o cliente. É óbvio que tem outras, mas essas outras ali não são indispensáveis, né? Essas que eu passei, elas realmente são bem importantes. Tem o Canva também, tá? Eu pago o Canva, a gente paga o Canva aqui porque o Canva é muito importante. O Canva salva muito. Sétima pergunta. Quero ser social media, largar o meu emprego, mas minha mãe achou um absurdo largar o emprego. Eu penso que assim, quem tem que decidir realmente o seu futuro, o que você quer fazer, é você mesmo, né? Eu sei que se você fala de desistir de uma profissão, de um emprego fixo que você tem ali, para fazer algo ali que é incerto, o olhar da sua mãe, ela quer a sua segurança, né? Ela não tá fazendo isso por maldade, mas ela pensa muito na sua segurança, porque você vai largar um emprego fixo para fazer algo que você ainda não sabe como que vai ser. Então, para ela, a questão de segurança, né? Normalmente a mãe, ela é assim, ela tem ali aquela zona de segurança. Mas se social media é o que você quer fazer, eu sugiro que você comece a trabalhar como social media depois do seu trabalho. Então, assim, começa já prestando alguns serviços de social media antes de sair do seu trabalho de fato. Eu sei que realmente para que você foque, você precisa ali ter um tempo disponível, né? Às vezes não sobra. Mas é onde entra aí o trabalho depois do trabalho. É você se esforçar ali pelo menos por alguns meses trabalhando no seu serviço fixo e ainda trabalhando como social media, prestando serviço como social media, para que você consiga ali, né, ter pelo menos uma segurança, alguns clientes ali, para que você possa realmente aí largar o seu emprego de vez, tá ok? Então é mais seguro você tentar fazer os dois ao mesmo tempo para que depois você saia do seu emprego. E aí a sua mãe, ela vai também ter um pouco mais de confiança, falar, não, realmente ele tá ganhando dinheiro com isso, então tudo bem. Mas você falar assim, eu já vou sair sem ter nada certo ali, realmente traz um pouco de segurança. Eu sei que a ansiedade toma conta, mas tem que ter pé no chão ali nessa hora, né? É bom ter uma segurança ali, uma reserva de emergência. Oitava pergunta. Quando o cliente pede muita alteração, te fazendo de besta, como me posicionar? Bom, isso acontece muito com social media. Que é você mandar um trabalho para o cliente manda fazer uma alteração, manda fazer outra. Eu acredito que isso daqui tem que ser conversado lá na reunião de fechamento e tem que ser determinado isso lá em contrato também.
Tem que ser conversado com o cliente antes. Então, vocês vão falar assim, olha, eu consigo fazer apenas 3 alterações. Passando disso, tem um custo adicional. Pergunta de número 9. Eu posso começar fazendo artes de graça para ter portfólio? Eu não aconselho fazer isso, tá ok? Eu nunca fiz trabalho de graça para cliente nenhum. Eu já troquei serviços quando o cliente ele não tinha tanta grana assim para pagar, eu já troquei, mas também eu não aconselho, não vale a pena. Você pode criar ali um portfólio para você pode criar artes, criar textos e apresentar isso para o seu cliente. Ou seja, se você estudou, você sabe o que fazer como social media. Então, não, no meu ver, não é necessário, tá ok? Então, pode já começar cobrando. Porque nem o relógio trabalha de graça, por que você vai trabalhar? Então, é desnecessário. Pergunta de número 10. Essa pergunta que todo mundo tem curiosidade. Vamos lá. Quanto você ganha como social media? Bom, como vocês sabem, muitos sabem, eu comecei como social media há quase 6 anos atrás. Então, eu comecei como todo mundo começa, né? Um pouco, ganhando pouco. E aos poucos eu fui pegando confiança dos meus clientes. Esses clientes foram me indicando para outros clientes. E chegou um momento ali que eu já estava com uma carteira gigantesca de cliente que eu não conseguia mais dar conta. Mas ali, em torno de 6 meses mais ou menos, que eu já estava como social media, eu já ganhava ali praticamente 4 a 5 mil reais por mês. Então, eu já tinha esse faturamento ali em 6 meses como social media. Vocês podem até achar pouco, porque vocês podem comparar isso com as promessas que vocês veem na internet ali, de pessoas que estão ganhando milhões com marketing digital. Mas não é bem assim, tá, gente? Para quem ganhava R$1.000 trabalhando de segunda a sábado, ganhar 4 mil reais, 5 mil reais, para mim, eu tava no céu, de verdade. Porque assim, eu sou formada em marketing e eu nunca, nem cheguei a fazer uma entrevista que me pagasse um salário de 4 mil reais. Eu nunca cheguei a fazer uma entrevista com essa proposta de salário. Então, para mim, eu sempre estive no céu. A partir do momento que eu comecei a atender cada vez mais clientes, eu cheguei a atender ali 9 empresas, tudo de uma vez, entre gerenciar as mídias sociais dessas empresas, criar conteúdos para blogs dessas empresas. Então, eu fazia tudo, né? Chegou um momento que eu já não dava conta mais, eu estava atolada de serviço para fazer. Que foi aí que eu comecei a escalar, que foi aí que eu comecei a contratar profissionais para me ajudar. E hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, eu tenho equipe de design, eu tenho copyright. Então, assim, o meu faturamento hoje como social media, vou passar para vocês um faturamento médio anual ali, tá em torno de 230 mil reais, tá? É um faturamento anual, onde eu tenho os meus custos. O que vocês sabem, o faturamento ele não é lucro, né? Porque eu tenho os profissionais, eu pago ferramentas, eu tenho os meus custos, mas o faturamento anual ali como social media gira em torno de 230, a partir de 230 mil reais, tá? Anual. Ser social media é algo que de fato transformou a minha vida, né? Eu jamais imaginaria ganhar isso como social media. Eu acredito que para uma pessoa que ela trabalha no emprego fixo ali, de ganhando um salário mínimo, ganhar 3, 4 mil, a pessoa tá no céu, né? Você tem uma liberdade gigantesca, você tem liberdade geográfica de você trabalhar de onde você quiser. Eu não digo que você vai ter uma liberdade de viajar e trabalhar, porque isso não é verdade, né? Você não consegue viajar, curtir e trabalhar ao mesmo tempo. Ou você trabalha ou você viaja. Mas você consegue ter uma liberdade geográfica gigantesca, porque eu morava em São Paulo, numa capital muito movimentada, e decidi mudar para o interior de São Paulo, e isso não mudou nada na minha vida. Então, você tem essa liberdade, tá ok? Fora a liberdade de trabalhar de onde você quiser, seja da sua casa, seja de um escritório, enfim. Então, é uma profissão, assim, que eu realmente tenho no fundo do meu coração. 11ª pergunta. Dá para ficar rico como social media? Olha só, eu acredito que sim, você consegue ter ali um faturamento mensal que 99% dos brasileiros não tem como social media, tá? Então, quando você pensa como empreendedor, quando você tem uma mente empreendedora, você não tem limite. Você não tem limite, porque imagina se você
tem uma equipe ali trabalhando para você. Se você começa a fechar contratos e começa a escalar, você não tem limite. Se você se dedica em criar processos comercial, que é a venda de serviços, contratar profissionais capacitados e você monta uma equipe, monta uma agência específica de social media, não tem como você não ter sucesso, porque é uma demanda altíssima, né? Se você atende essa demanda aí do mercado, você já está à frente aí de 99% dos brasileiros. Então, sim, é possível ficar rico como social media. 12ª pergunta. Com a baixa entrega do Instagram, como trazer mais resultado para o cliente? Bom, essa pergunta entra naquela questão de vocês não se limitarem ali em fazer só a gestão das mídias sociais e ponto. É importante quando o cliente sentir necessidade de repente fazer um tráfego pago, você faça para ele, né? Ou você tenha parceiros profissionais que consigam te ajudar nessa função. Então, identificando novas oportunidades para o seu cliente, né, vendo realmente o que funciona para ele. Hoje o Instagram ele tem uma entrega gigantesca do Reels, né, que é uma ferramenta nova dentro do Instagram. Então, se de repente você identificar que fazendo Reels para o seu cliente, o cliente vai ter mais resultado, por que não vender um pacote de Reels para o seu cliente? Então, é bem interessante. Então, assim, para você realmente trazer mais resultados para o cliente, é identificar novas oportunidades e oferecer a ele essas novas oportunidades, tá ok? 13ª pergunta. Dá para começar com social media sem investimento? É claro que dá, gente. Dá para você começar. A prestação de serviços dentro do marketing digital é onde você começa, de fato, sem investimento, porque o tanto de... Isso daqui, eu tô liberando para você um conteúdo 100% gratuito, sem curso nenhum. Então, só com esse conteúdo aqui, você já começa ali a pensar em estratégias, né, de como começar como social media, mas dá sim, dá para começar tranquilamente como social media sem investimento. Mas eu quero que vocês pensem também sempre em separar uma verba para cursos, para você estudar, para você ter um conteúdo ali pago, porque o que acontece? Conteúdo gratuito, às vezes ele fica muito bagunçado. Se você pega um conteúdo pago ali, você paga algo, você já tem um conteúdo mais estruturado, mais segmentado ali e você não fica tão perdido, tá? Mas assim, respondendo a sua pergunta, dá sim para você começar como social media sem investimento nenhum, apenas com conteúdo gratuito que tem na internet. 14ª pergunta. Tenho muita dificuldade de saber o que o meu cliente quer. Acabo não acertando e fico refazendo o serviço várias vezes. Bom, isso acontece porque provavelmente você não passou um briefing para o cliente. É muito importante você fazer o cliente preencher esse briefing, porque lá no briefing você vai detalhar tudo que você precisa para fazer um bom serviço para o cliente, inclusive o que ele gosta de ver de conteúdo. Por exemplo, ele sabe quem são os concorrentes principais dele. Todo empresário sabe quem são os concorrentes deles. Então, quando você começa a identificar tudo que o seu cliente quer, você cria ali as perguntas chaves para que ele responda para você. Pronto, você tem um briefing na mão, fica muito mais fácil de acertar o que seu cliente quer. Principalmente se ele te passar o nome de um concorrente. É óbvio que você não vai copiar o concorrente do seu cliente, mas você vai fazer melhor do que o concorrente. Então, envie sempre um briefing para o cliente, tá? Sempre. 15ª e última pergunta. Por onde começar a ser social media? Bom, essa pergunta ela é bem interessante porque acontece com muitas pessoas que querem iniciar, mas não sabem como. O que eu faço, por onde eu começo, mas para ser direta para vocês, eu acredito que você precisa começar já desenvolvendo habilidades. Seja escrevendo, porque você vai precisar ser bom em escrita, você vai começar a criar legendas, né? Você precisa ser bom ali com design, você precisa aprender design, porque o design é muito, muito importante para quem é social media. Então, assim, você precisa desenvolver essas habilidades novas, estudar muito como que funciona um gerenciamento dentro do Instagram. A partir do momento que você entende como que funciona o algoritmo do Instagram, como que funciona a ferramenta, você já consegue lidar com ela ali na palma da mão.
E por falar nisso, eu vou disponibilizar para vocês um link aqui da minha lista de espera do meu curso Social Media Acima da Média. É um curso que está 100% completo, incluindo a parte de design, incluindo a parte de Canva e tudo sobre social media desde o zero ao avançado. Então eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, vocês se inscrevam para que vocês possam receber todas as atualizações de quando vão abrir as novas vagas, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você ainda tem alguma dúvida com o social media, que eu vou responder todos vocês, tá ok? E um beijo e até a próxima!